Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Meditaremos e estudaremos hoje no livro de Josué, capítulo 22, versículos 10 a 20. Após o povo de Israel entrar na terra prometida em Canaã e ter lutado para conquistar essas terras, Josué repartiu as terras entre as tribos de Israel e neste capítulo, capítulo 22, versículo 1 a 9, Josué envia para casa as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, agradecendo a fidelidade, cooperação e compromisso de lutar com eles. Agora, essas duas tribos e meia retornariam para suas terras e habitar do outro lado do Rio Jordão, conforme eles haviam solicitado. Nesse trecho, dos versículos 10 a 20, acontece algo problemático. No versículo 10, essas duas tribos e meia, retornando para as suas terras, eles edificaram um altar gigantesco nos limites ou na fronteira do Rio Jordão. No versículo 12, isso provocou uma mobilização em que as 9 tribos e meia saíssem para guerrear contra eles. Nos versículos 13 a 15, eles enviaram 10 príncipes representando as tribos de Israel e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, para conversarem com essas duas tribos e meia. Dos versículos 16 a 20, essa delegação de representantes, mais a representação do sacerdócio, questionam essa atitude das duas tribos e meia em ter construído esse altar gigantesco, entendendo que estavam seguindo o caminho da idolatria, tendo atitudes de rebelião e abandonando os caminhos do Senhor Deus. Eles citam exemplos ruins do passado, que trouxe castigo do Senhor sobre o povo de Israel, tais como o pecado em Peor e de Acã, nos versículos 17 e 20. O que você faz quando surge um problema de dúvida com pessoas de confiança? O texto de hoje foi dividido para aprendermos alguns princípios para como resolver essas situações. Na parte leste do Rio Jordão, ficaram então as duas tribos e meia, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. E criou-se um abismo com as outras tribos do lado oeste do Jordão. O motivo foi a construção desse gigantesco altar do lado oeste do Jordão e que podia ser visto de longe. Na época, o tabernáculo, onde praticamente era um tipo de um local do templo, se encontrava em Silo, onde havia o altar do Senhor. Deu a entender que esse novo altar construído era um concorrente do altar que estava em Silo. Se fosse isso, estaria criando um grande problema de divisão das 12 tribos de Israel. E também corriam o risco de seguirem os costumes idólatras do povo cananita. O povo de Israel que estava do lado oeste, então eles se organizaram, se ajuntaram em Silo e se prepararam para a guerra. Agiram rápido, mas ao invés de usar a violência, apesar de preparados para a guerra, procuraram ouvi-los primeiro. Finéias foi escolhido para ser o relator da comissão de averiguação, juntamente com 10 representantes das tribos. Podemos aprender aqui algumas preciosas lições. Primeiro, a autoridade estava no filho do sacerdote Eleazar para solucionar essa questão. Segundo, Finéias, no entanto, não foi sozinho, mas foi com 10 príncipes representando as tribos de Israel. Em terceiro lugar, Finéias, diante de sua dedicação e zelo, relembra a situação do pecado de Peor, descrito em Números capítulo 25, onde mais de 24 mil pessoas foram mortas. Era inesquecível isso. E sobre o pecado de Acã, descrito em Josué capítulo 7. A importância de não ser influenciado pelas emoções, sentimentos e saber ouvir e conhecer
de fato a situação. Outra questão é não agir precipitadamente e nunca agir sozinho. E assim a gente pode entender os fatos reais. Em último lugar, buscar sempre agir com a sabedoria do Senhor Deus. Que assim nós possamos aprender com este capítulo alguns princípios para solucionar problemas complexos em nossos relacionamentos mais importantes e mais íntimos. Deus os abençoe.